Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Estúdio CBN. Agora 2h45 e a gente fala sobre um tema que a gente até comentou aqui ontem no nosso quadro Pet News sobre pets, porque quem tem um pet em casa considera o pet como membro da família, né, Guarizo? Sem dúvida, né? E traz aquela alegria também, né? Às vezes a pessoa é sozinha, ou às vezes quando é a família complementa com o bicho, né? É muito legal mesmo, é uma sensação gostosa, né? Pois é, e olha, toda quarta a gente fala aqui no Pet News sobre saúde animal, falamos ontem inclusive aí sobre câncer, né, nos pets, nas cadelas e gatas, e aí para cuidar da saúde dos animaizinhos, entre outros gastos aí, né, tem ali um custo considerável todo mês. Mas olha só, a Serasa fez uma pesquisa aqui no estado de São Paulo que revela que mais de 80% dos tutores acreditam que o benefício emocional, né, de ter um pet em casa vale todo o investimento financeiro. Olha só, 65% estão dispostos a gastar o quanto for preciso aí com os seus animais. Mais que companhia, 73% dos tutores consideram, então, os pets como membros oficiais da família. Só que aí, para investir aí no pet, né, ter esses gastos com os cuidados, tem que ter também um controle financeiro, né? É isso, não dá pra gastar mais do que tem, né? Mesmo se não tiver pet, já é assim, imagina com uma vida a mais na família, né? Pois é, e olha, pra gente falar sobre esses gastos e responsabilidade também financeira nesse sentido, a gente conversa agora ao vivo com o Tiago Ramos. Ele que é especialista da Serasa em Educação Financeira, fala conosco aqui ao vivo. Tiago, boa tarde, muito bem-vindo. Boa tarde, Tayla, Marco, audiência da CBN. Boa tarde. Sim, esse é um tema muito importante, ainda mais no Brasil, que é o terceiro país do mundo com a maior quantidade de animais de estimação. E dentre os entrevistados pela Serasa, 52%, mais da metade, já priorizaram o animal de estimação a si próprio. E quando nós falamos sobre contas, isso tem um impacto que pode não ser muito agradável, vamos dizer assim, que é ruim para o consumidor, né? Porque o atraso de contas, principalmente se for um cartão de crédito ou um empréstimo que tem altos juros, se torna uma bola de neve muito rápido. Então, essa pesquisa que a Serasa fez traz algumas dicas e informações importantes para os donos de pets não prejudicarem as contas enquanto se divertem, né, se beneficiam dos seus pets. E esse gasto aí com os pets, né, Tiago, ele é considerável, por isso até a importância aí do planejamento para quem quer adotar ou comprar um animalzinho, né? Olha só, mais da metade dos tutores, 55%, responderam que investem aí cerca de R$300 por mês com os seus pets. É um gasto considerável, né, Tiago? Principalmente quando há algo imprevisto, né? Se esse pet fica doente, precisa ir ao veterinário, enfim, são serviços que não são tão acessíveis ainda para a população em geral, né, Tiago? Com certeza. Os principais responsáveis pelos gastos mensais com pets são, em primeiro lugar, a alimentação, seguido pelo banho, tosa, mas isso realmente sem contar nenhum imprevisto. E quem tem sabe que quando esses imprevistos vêm, principalmente com saúde, eles são caros. Então, não são todas as unidades públicas de saúde que oferecem o tratamento algumas vezes, isso tem que partir do bolso do próprio consumidor. Por isso, nós recomendamos que haja uma reserva de emergência para o dono de pet dedicada ao animal, onde ele possa acessar com rapidez, ou seja, alguma aplicação em uma fintech, algum aplicativo financeiro digital de confiança, de preferência atrelado ao CDI, que dá aquele rendimento diário para ele, que se ele precisar sacar, ele consegue retirar no mesmo instante, para que ele não tenha que acessar o dinheiro reservado às próprias contas do mês para pagar, para cobrir esse custo com o pet. Mas a conta do mês, Tiago, já deve contar com pelo menos um fixo para se pensar no que o animal precisa, né? Com certeza. E sempre arredondar para cima. Então, se o dono tem aquela média mensal de R$350, arredonda para 400.
A inflação está em alta nesse momento, junto com a inadimplência também no país, então é preferível que ele peque pelo excesso nesse caso. Também, dependendo da idade do animal, é importante que esse fundo de reserva aumente, porque as chances dele ter um gasto com saúde ainda são maiores. Agora, o lado positivo disso tudo, né, Tiago, é que os tutores, os entrevistados, inclusive pela Serasa nessa pesquisa aí de vocês, consideram que esse é um investimento emocional, né? Quer dizer, para muitos, por mais que saia caro, vale cada centavo, né, ter um pet. Sim, com certeza. Eu acredito que para todos, né, é muito bom, é muito gostoso. E também nós pesquisamos, né, os motivos desse descontrole financeiro quando existe. Então, a Serasa também trouxe algumas dicas, né, tirou alguns pontos importantes para tentar arredondar essa conta. O primeiro é dar preferência a pacotes grandes de rações, os tamanhos econômicos, que vão durar mais de um mês de preferência, para que o consumidor se beneficie e não tenha que arcar todos os meses com o custo da inflação, por exemplo. Quem tem tempo, lógico, e também sabe preparar, pode adotar, pode testar a alimentação natural com os animais, onde ele cozinha, dependendo do seu bichinho, a comida que ele come. Isso pode ser uma alternativa econômica e muito saudável também. Para quem tem essa facilidade e tempo também, dar alguns banhos em casa, não levar sempre no veterinário para fazer o banho e tosa, apesar de ser muito cômodo, é uma forma também de economizar. E ainda falando sobre veterinários, é importante que tenha uma visita regular, não precisa ser mensal, mas é sempre ao longo do ano, é importante que o dono leve o seu pet aos veterinários para que ele atue na prevenção, na identificação precoce de doenças ou complicações, para que justamente não venha na forma de um imprevisto, onde o gasto é maior. Uma pergunta da nossa ouvinte, Ana Paula, se o plano de saúde PET seria uma boa, Tiago? Sim, é um mercado que ele está iniciando no Brasil, mas é importante que o consumidor faça essas cotações, porque também, igual o nosso plano de saúde, é uma forma de prevenir o descontrole de gastos, já que esse plano de saúde pode cobrir quando esse imprevisto chegar. Bom, teria alguma outra dica aí também, Tiago, de economia? Você falou sobre alimentação, também a questão do banho e tosa, né, que pode sair mais caro. Em relação à saúde dos pets, então, vai depender dessa pesquisa aí, né, em relação a preços, mas tem alguma outra diquinha aí que pode ajudar o nosso ouvinte a economizar um pouco? Sim, essa organização financeira que o consumidor faz é muito importante até para ele prever meses que possam ter um gasto maior. E tentar equilibrar essas contas com as próprias. Por exemplo, o consumidor costuma ter um início de ano, e nós já estamos em outubro, né? Então já estamos falando aqui das contas que chegam no início do ano. É importante que ele se programe para avaliar o que ele pode investir no seu pet antes, para deixar passar esse período de maior gasto, janeiro, fevereiro ali, quando chega IPTU, gastos com carro, educação também, e que ele possa retomar a normalidade com o seu animal de estimação após esse período, a normalidade financeira, eu digo no caso. Bom, para os tutores que trabalham fora, né? De repente, muita gente aí mora sozinha e tem o pet, não quer deixar o animalzinho sozinho, trancado, né? O dia todo. Aí tem aquela opção de creches e hotéis, né? Para cães, gatos e outros pets, né, Tiago? Mas é um serviço também um pouco mais caro, né? Olha só, até o levantamento da Serasa mostra aí essa média de preços, vai entre R$30 a R$100 a diária, isso depende aí, né? Do estilo do serviço, da região também, mas se a pessoa quiser também manter essa creche aí para animalzinho, é um gasto considerável aí também para se planejar, né? Exatamente. Pode ser até uma alternativa para quem procura uma renda extra, né? Abrir uma creche, que é claro, é uma brincadeira, com todos os cuidados são necessários, Sim, é muito sim. importante, mas quem procura esses serviços normalmente não consegue mesmo ficar com o animal de estimação nesse momento, seja por uma viagem grande, onde ele não pode pegar avião, ou em algum hotel, alguma viagem de negócios que não consegue levar o animal consigo.
Então, é um gasto extremo, vamos dizer assim, apesar de oferecer muitos benefícios. Alguns hotéis têm monitoramento 24 horas para o dono acessar, ver como o animal está sendo cuidado. Entretanto, ele tem um custo elevado, sim, e deve ser planejado com bastante antecedência. Tá certo. Dicas aí, então, do Thiago Ramos, especialista da Serasa em Educação Financeira, para os tutores aí de pets, né? Considerados membros da família, mas que trazem aí também o investimento financeiro, né? Que é necessário. Muito obrigada, viu, Thiago, pelas dicas aqui pra gente, pelas orientações. Uma ótima tarde. Ótima tarde, até mais. Obrigado, Thiago. Agora 2h55. Agosto é o mês